Doutora Socorro Azevedo, primeiramente, seja muito bem-vinda, viu? Um prazer, né, ter você aqui nessa live com a gente. Quero agradecer por você ter aceitado o convite, por você estar aqui, né, compartilhando com os colegas um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória no atendimento particular, que é breve, né? Você começou recente, você é da turma 6, mas já tem bastante coisa aí para compartilhar. E o grande objetivo aqui também é, se for possível, te dar algum direcionamento para ajudar você aí na sua jornada, tá bom? Seja bem-vinda, se apresente aí para os colegas, fique à vontade. Bom, é um prazer estar aqui e gratidão é a palavra, porque o CVM me encontrou num momento muito difícil. Eu sou médica há 22 anos. Aos 9 anos eu decidi fazer medicina, porque eu queria ajudar pessoas, né? Vim do interior, assim como Sidney, vim do interior, só que daqui do Pará, Jabaetetuba, onde vim de uma família muito, muito humilde, da roça mesmo. Olha aqui, homenagem ao Pará e ao Amazonas, está aqui, a Amazônia. A Amazônia. E pela dificuldade que a gente já conhecia, né, nossa mesmo, e de passar todos os dias em frente a um hospital público e ver lotado, qual eu usufruí, inclusive, né, e eu senti uma grande vontade de fazer medicina. E meu pai era pedreiro, minha mãe ajudava lavando roupa para fora, fazendo, costurando. Eu batalhei muito para chegar a aprovação do vestibular, muito mesmo. Eu dizia nessa época que eu estudava para viver e vivia para estudar. Então, muito foco, muita determinação, muita força, muita fé. E aí, quando eu formei, eu já estava no serviço público, porque quando eu entrei na faculdade, que eu vim morar na capital, Belém, meu pai vinha todo final de semana, Sidney, trazer 5 quilos de farinha, que aqui no Pará, quem está aqui na Amazônia, a gente, né, farinha é cultural, a gente come muito. Carne para semana. Açaí. Pois é, o dinheiro do açaí, que a gente tinha que tomar todo dia, e o ônibus. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, Sidney, eu estava para largar a faculdade, porque minha família não tinha mais condições de me manter aqui na capital. Eu tinha um par de roupa branca, porque nessa época a gente não usava jaleco, a gente usava roupa branca. E a minha mãe costureira fez um par de roupa branca para mim. Os livros, os colegas me emprestavam, eu fazia cópia, eu sabia que era errado, mas eu precisava fazer cópia para estudar. E eu tinha um par de sapatos. Eu fiquei traumatizada com isso, que eu só parei de comprar sapato tem 4 anos. Eu não conseguia ver sapato. Eu tinha um par de sapato branco, que aqui na Amazônia, a gente tem dois períodos, que agora estão um pouquinho diferentes. Era o período que chovia o dia todo e o período que todo dia chovia. E no período que todo dia chovia e chovia o dia todo, meu sapato furou. E eu não tinha coragem de pedir para meu pai e para minha mãe, porque eles não tinham como comprar. Nós éramos 6 irmãos e eles batalhavam muito para, né, a gente conseguir se manter. E aí eu colocava papelão, Sidney, no sapato para ir para a faculdade. E fazia de tudo para não mostrar o fundo do sapato quando aparecia que estava com Não podia papelão. nem cruzar as pernas. E nada. E aí, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu fiz um concurso público, nem estava ainda na faculdade de medicina, porque o concurso público era para trabalhar na antiga Fundação SESP, não sei se você lembra. Sim. E como eu não tinha formação nenhuma, eu fiz para nível médio, atendente, que quando eu assumi. Ai, sim, no segundo ano de faculdade que eu estava para largar, porque eu estava andando de sapato furado, né? Me chamaram para esse concurso. E aí foi a janela que se abriu. Só que a minha vaga era em Barcarena, um outro município aqui perto de Belém. E eu ia e vinha todo dia, durante 4 anos. Eu acordava às 5 da manhã, deixava o almoço pronto para o meu irmão, que passou a morar comigo. Ia para a faculdade até às 11 horas, pegava um popopô. Quem está aqui na Amazônia sabe o que é um popopô, né? Aquele barquinho. Atravessava para ir para Barcarena, chegava lá 1 hora, trabalhava até 7 da noite, voltava, chegava aqui às 10. E aí, que horas que o Socorro estudava a partir daí, né? O Socorro estudava no barco, ela estudava até 2 da manhã e acordava de novo às 5 para poder terminar a faculdade. E foi assim até o final da faculdade. Quando eu formei, eu queria fazer pediatria, infecto, né? Gostava muito. Casei, meu marido era militar, eu pedi a transferência para Belém e vim trabalhar numa grande instituição pública, que é o Instituto Evandro Chagas, aqui em Belém do Pará. E lá eu me apaixonei pelos vírus. E como eu sempre tive um sonho de
fazer medicina em prol, fazer o melhor para as pessoas, eu achava que ali eu ia conseguir realizar o meu sonho. E realmente, durante esses 22 anos, eu realizei uma boa parte dele, porque eu consegui fazer atendimentos muito humanizados, trabalhando com as doenças infecciosas, mas eles não me completavam, porque eu não conseguia fazer tudo que eu queria para o meu paciente. E aí me dediquei nesse período muito à pesquisa. Fiz mestrado, doutorado, ganhei prêmios, o último aí foi o doutorado com Zika. Foi muito legal porque foi uma resposta muito importante num momento não tão crítico como esse que a gente está vivendo, mas muito difícil, que foi a chegada do Zika no país. Então, eu chorei muito para fazer esse trabalho, mas de desespero por querer dar resposta e não ter. E aí, quando veio a pandemia, foi a gota d'água de um processo que veio acontecendo comigo mais ou menos lá desde 2015. Eu não percebia, mas eu estava infeliz, insatisfeita, frustrada com a medicina que eu queria fazer, que eu não conseguia fazer. E por que eu nunca fiz atendimento particular? Porque eu tomei algumas decisões ao longo da minha carreira das quais eu não me arrependo em prol de coisas que o dinheiro não compra, que é os filhos, eu não dei plantão mais, eu parei de dar plantão. Recebi muitas ofertas de trabalho para receber muito dinheiro, mas para trabalhar de uma forma que eu não consigo me enxergar. Eu não consigo atender um paciente em 5, 10, 15 minutos. Eu nunca consegui na minha vida. E dentro do serviço que eu estou, eu consigo fazer um atendimento da forma que o CVM me preconiza. E acho que talvez isso foi um laço muito forte que me atraiu ao CVM. E aí eu vi num processo de frustração e de adoecimento, que começou a se refletir no adoecimento físico mesmo. E emocional também. E começou a adoecer não só eu, minha família também. E quando chegou a pandemia, foi a gota d'água, porque eu tinha acabado de sair de 2 cirurgias, uma atrás da outra. Eu estava num processo asmático profundo, sequelas pulmonares de um problema. Eu fiz inúmeros testes e não consegui descobrir o que era, mas eu fiquei com algumas atelectasias e problemas pulmonares. E quando veio a pandemia, eu comecei a ficar em casa e eu comecei a ficar desesperada de ver o que estava acontecendo, meus colegas lá fora adoecendo, morrendo. Comecei a fazer telemedicina sem saber que eu estava fazendo telemedicina, que eu fui aprender depois, me apropriar quando eu, depois de ter namorado muito CVM, ter entrado na família CVM. Intenção de ajudar mesmo, né? Exato, porque as pessoas aqui, você está vivendo um pouco desse caos aí em Manaus, mas naquela época, logo no início, ninguém sabia, a gente sabia muito menos do que a gente sabe hoje, não sabia nada. E naquela época, por incrível que pareça, começou em fevereiro, em março, eu lembro bem, eu comecei a atender o primeiro paciente dia 23 de março. Eu começava a atender 7 da manhã, Sidney, terminava 10 da noite, fazendo telemedicina, de graça, sem cobrar nada de ninguém, gratuitamente. Como a gente não conhecia a doença, e eu sempre muito precavida, eu, por incrível que pareça, eu já fazia um pai sem saber o que sequer que era um pai. Eu acompanhava os pacientes de 2 em 2 dias, por telemonitoramento, que depois, quando eu fui descobrir que eu estava fazendo. E eu terminava às 10 da noite, exausta, física e emocionalmente. Foi aí que o CVM me encontrou, nesse momento muito difícil. Eu descobri depois que foi o CVM que me encontrou. Eu achava que era Deus que tinha colocado o CVM no meu caminho. Mas eu acho que ele tem uma parcela de companhia. Eu acredito nisso ainda. E quando eu vi aquilo, foi um portal que eu vi na minha frente, sabe? Eu vi a possibilidade de ir atrás do meu sonho, o sonho que eu sempre tive, resgatar a minha autoestima, a minha autoconfiança, o meu desejo de fazer a medicina que eu sempre sonhei. E, além disso, foi um caminho para a minha autocura, sabe? Foi aí que eu comecei a seguir outras pessoas, eu encontrei pessoas maravilhosas, indicadas pelo CVM ou não, que restabeleceram a minha saúde física, a minha saúde mental. E é um processo, né? A gente está caminhando. E nesse período que houve um namoro muito grande, você sabe disso, né? Houve um namoro muito grande para eu poder dar o passo, porque eu estava cheia de sabotadores, né? Ainda tenho muitos. O primeiro passo foi em julho, quando
eu fiquei fazendo home office, eu tive uma quebra financeira imensa. Eu fiquei com muita dificuldade financeira, que eu ainda estou um pouco, mas agora já é um outro momento. Mas naquela época, com a pandemia, com todo esse cenário, foi muito difícil eu dar o passo. E o primeiro namoro foi o bloco do marketing, né? Que a gente adquiriu e que eu disse, eu sei, ele está falando que não deve começar por aí, mas eu vou começar, porque é o jeito que eu tenho de estar pertinho deles e de começar a me impulsionar nesse caminho. E eu acho que o maior passo que eu dei nem foi entrar na família CVM. Eu acho que foi o meu segundo passo maior, que foi ficar mais próximo de pessoas determinadas e que todo dia me estimulam, todo dia. O poder do grupo, né, Socorro? Demais, demais. Então, é isso. Eu vou te interromper um pouquinho só para a gente retomar aqui algumas coisas. Então, você falou que você estava indo para um caminho que você nem percebia que você estava indo para ele, né? Que aquilo estava te fazendo mal, né? Isso. E exato. Como era que, assim, você lembra exatamente qual que era o sentimento que você tinha, assim, de... Você falou que você tem um vínculo público, né? Mas se chegava a atender pacientes nesse vínculo, era fora desse vínculo, como é que é? Como era, assim, por que gerava a frustração? Como você se sentia, assim, quando você estava digamos assim, nesse ápice, né, de ter ali o paciente na sua frente, né, e ter que atender, não conseguir atender da forma que você gostaria? O que acontecia? Ao longo desses vou falar um pouquinho ao longo desses 22 anos e o que aconteceu um pouquinho na pandemia. Ao longo desses 22 anos, a gente presta serviço de atendimento, mas era assim, a partir do momento que eu dou o diagnóstico, né, esse paciente deixa de ser meu. E eu ouvia muito, né, mas eu não quero voltar para o meu médico, eu quero continuar com a senhora. Eu não quero voltar, a senhora não tem um atendimento, um local onde a gente possa atender, e eu nunca tive. As pessoas, então, elas te pediam, elas meio que te davam esse feedback, né? Que queriam continuar contigo. Exato. Por quê? Porque a gente já fazia um caminho dessa medicina, né, centrada na pessoa, né, onde a gente não olhava a doença, né? Eu sempre fiz dessa forma. E mais lá a gente não conseguia fazer mais do que isso, né? Não consegue, não tem como, porque a gente tem as limitações dentro do escopo que a instituição oferece, né? E o que eu fazia? Eu encaminhava para alguns colegas, né, que eu conhecia, ou eles retornavam. Alguns deles eu até conseguia fazer um segmento e eles ficavam muito gratos, né? Tem paciente que até hoje me manda mensagem, gente que está no Rio, que está aqui mesmo, que entra em contato. E durante a pandemia, ficou muito claro para mim que eu precisava fazer não só esse atendimento, esse tipo de atendimento que eu fazia lá. Eu precisava fazer o atendimento completo. Eu precisava passar por todas as etapas, porque isso não estava me satisfazendo. Eu estava frustrada por isso, porque eu olhava no olho do meu paciente e eu não sabia o que fazer com ele. Ele meio que estava ali implorando na minha frente continuar, né, com esse tipo de atendimento e para a gente finalizar o tratamento, e eu não tinha como fazer. Então isso foi uma das coisas que foi me frustrando e que eu nem percebia. Era uma sensação de impotência, digamos assim, de você saber que você tinha capacidade de ajudar mais, só que você ficava meio que, né, de mãos atadas. E isso com o tempo Exato. foi... Como é que foi e aí foi que houve na pandemia que piorou isso? Então, na pandemia, o que aconteceu? As pessoas não... Primeiro que houve uma série de equívocos, né? A gente não sabia, de que só se devia procurar atendimento quando se tivesse gravidade, né? Eu nunca concordei muito com isso, porque pela experiência, né, com as doenças infecciosas, principalmente as nossas tropicais aqui da Amazônia, trabalhando muito com os vírus, a gente vê que para outros vírus não é assim. Quanto mais cedo a gente começa a intervir, né, a gente... Pegar o prognóstico. Com certeza, exatamente isso. Então, era que um trabalho assim meio complicado, você dizer, não, mas eu preciso. As pessoas até se surpreendiam, assim, com eu dizer, não, mas eu preciso ver você. Tinha pacientes que eu via todo dia, principalmente quando começava a reclamar de dor torácica ou alguma dificuldade respiratória. E eles até se surpreendiam. Eu disse, não, mas eu não conheço a doença, a gente não conhece direito, a gente precisa ficar vigiando você, monitorando,
para que, se houver algum sinal de que as coisas estão piorando, a gente precisa intervir o mais cedo possível. Uhum. E eu atendi uns 80 pacientes, mais ou menos. Uhum. Nenhum internou, Uhum. nenhum ficou grave. Eu tive alguns pacientes que entraram, fizeram pós-Covid, né? Hoje a gente sabe, alguns hoje têm sequelas e foram um gatilho, né? O Covid foi um gatilho para algumas coisas, mas nenhum fez quadro grave no momento da infecção. Uhum. E aí eu percebi que tinha que ser desse jeito. Eu precisava fazer esse tipo de atendimento, onde eu pudesse estar de perto, onde o paciente pudesse estar perto de mim e eu perto dele. Não da forma que eu vinha fazendo ao longo desse tempo todo. Entendi. É interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? Por uma questão de... muitas vezes a gente acaba achando que é o sistema que está errado, ou que, na verdade, às vezes é a gente que... Acho que foi a Lídia que falou, né, na semana passada. Ela percebeu que era ela que estava no lugar errado. Então, às vezes, a gente está no lugar errado querendo fazer uma coisa que não está no escopo do sistema. Então, o sistema ele tem um funcionamento próprio, né? E a beleza, né? O que me encanta quando você é o dono é que isso não existe. Você editar as regras, né? E isso é maravilhoso. Isso não tem dinheiro que pague. Vamos lá. E aí, o que foi que aconteceu? Aí você teve esse encontro aí, teve esse namoro, você entrou... a gente tem um curso de marketing médico, né? Que a gente oferece de vez em quando para os nossos... a nossa audiência, e aí numa dessas você entrou no curso de marketing, começou a sua jornada por lá, e aí depois entrou no CVM. Que mudou de lá para cá? Pra gente entender a tua jornada aí de forma mais recente. Mudou muita coisa, Sidney. Primeiro eu vou falar do lado pessoal. Eu já te falei isso outras vezes e eu vou repetir aqui. Em cadeia nacional, talvez até internacional, né? Eu sou outra pessoa, sabe? Outra mente. O de junho não é mais a mesma de hoje. O portal que o CVM me mostrou e isso mudou muita coisa na minha vida, principalmente no lado pessoal. E isso, inclusive, contribuiu muito para a minha autocura. Eu estava usando 2 bombinhas, medicamento oral e mais um nasal. Hoje eu uso um quando é necessário. Para as crises de asma. Isso, quando é necessário. Mas, além disso, pode ser que isso não represente nada para ninguém, mas eu atendi, depois do CVM, eu já tive 5 atendimentos particulares. Para quem nunca teve nenhum na vida, isso para mim foi fantástico. E colocando em prática as ferramentas do CVM, isso muda. Não é só o fato de atender pessoas no particular, é fazer o que você ama com amor. Do seu jeito. Entendeu? Do meu jeito. Do jeito que precisa ser feito. Do jeito que a gente gosta de fazer. Do jeito que é necessário. Entendeu? Isso não tem preço. É parecido com aquela sensação de liberdade, né, que a Raquel falou no primeiro dia que ela foi pro cantinho dela, mesmo sem ter atendido ninguém, né? Exato. Essa sensação que você sentiu também de liberdade? Completa. Exatamente isso. Inclusive, é uma das coisas que eu coloquei na minha logomarca, que eu já criei, tá? É a liberdade, sabe? É uma das coisas que me inspirou para a criação da minha logomarca, foi a liberdade. A liberdade como pessoa, não minha, mas da pessoa, sabe? O que é ter liberdade, né? E aí isso engloba a saúde como um todo, o meu paciente, o que ele precisa para ter essa liberdade, né? Ele está doente, ele tem chikungunya, ele tem dengue, o que ele está precisando para se libertar das dores que o atingem, né? Que não são só dores físicas, né? A gente sabe hoje, né, que a gente está numa pandemia de dor emocional, de dor mental. Então, o que ele precisa para se libertar disso? E eu acho que é isso que a gente precisa exercitar muito hoje. E sabe o que toda vez que a gente comemora muito com cada aluno nosso, Socorro, tem algum resultado, seja ele qual for. Fiz minha primeira consulta, vou começar a atender, aluguei meu espaço, vendi meu primeiro pai, fechei meu primeiro procedimento, enfim, cada passo desse a gente comemora. Por quê? Porque uma caminhada de mil quilômetros começa com o primeiro passo. E uma vez que você dá esse primeiro passo, uma vez que você enxerga que é possível, você, a partir daquilo ali, é como se realmente você tivesse dado o start. Esses 5 pacientes que você já atendeu, é como se, fazendo analogia com
com a natureza, é como se fossem 5 sementinhas que você plantou, né? Que você vai cultivar. A gente defende muito a questão do relacionamento, que você vai, enfim, estar ali cuidando, né, para que essas sementes gerem grandes árvores que gerem muitos frutos. Então, queria te parabenizar, né, por toda essa jornada, uma jornada muito inspiradora, muito bonita, né, de muita superação. E se você, né, talvez fosse uma coisa para dizer mais no final da live, mas eu vou falar logo no final, eu falo de novo. Mas se você já chegou até aqui, com todas as dificuldades que você teve, principalmente, né, na infância, até se formar, imagina o que você pode fazer a partir de agora, onde, querendo ou não, a vida está bem mais fácil, né? A vida está bem mais fácil do que naquela época, quando só tinha um sapato, quando só tinha... Hoje você tem certeza que você doa sapatos. Então, parabéns, quero te parabenizar. E outra coisa também, parabenizar a sua decisão de não abandonar, de não abrir mão desse sonho, né, desse valor inegociável que é atender o seu paciente da melhor forma possível, né? Oferecer realmente uma medicina, né, de qualidade. Parabéns, viu? E é isso. Ó, nesse momento aqui, é quando eu falo para você o seguinte, Socorro, a gente tem uma metodologia que chama Ciclo Virtuoso da Medicina, para quem não sabe, que tem 4 pilares. Né? Tem o pilar da captação assertiva, da clínica que encanta, consulta que converte, conduta efetiva. E, na verdade, esses pilares, eles englobam a jornada do cliente no atendimento particular. O cliente precisa saber quem é você, né? E a gente ensina isso para o médico, né? Para médicos, formas do médico, né, fazer marketing, né, do médico atrair esse paciente. Depois ele precisa ser encantado na sua clínica, pela sua equipe, pela sua secretária. Depois você precisa continuar encantando, né, ele na sua consulta e depois o pós-consulta, né, para você encantar e fidelizar. E aí, assim, ele te indica outros pacientes, ele retorna, né, e aí faz com que o seu ciclo virtuoso comece a girar. E aí, desses 4 pilares, Socorro, você tem alguma pergunta que você queira fazer em relação a algum deles hoje aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso? Então, Sidney, para quem está começando do zero, que nunca teve experiência com o atendimento particular, eu acho que assim uma grande apreensão são essas questões burocráticas, legais, que dizem respeito à questão da clínica, né? Uhum. Secretária, né? Que tem as questões legais, Uhum. tem uma boa plataforma para você ter um prontuário eletrônico, uma agenda eletrônica, tem a questão financeira, né? Tem a questão da transição, quando eu vou manter minha pessoa física, qual o caminho para a pessoa jurídica, né? Quais os custos e benefícios desses dois pilares. Enfim, é claro que dentro de cada um desse pilar, para quem está começando, tem muita informação, é muito conhecimento, né? Uma série de coisas que precisam ser realizadas, e eu estou numa fase de planejamento mesmo. Uhum. Em fevereiro a gente vai começar de fato o consultório, estou querendo, né? Mas a gente está numa fase de planejamento, de preparação de tudo isso, né? Dentro da conduta efetiva, já tem os pais preparados, né? Todos organizados, que são assim fundamentais quanto a esse pilar da conduta efetiva. Na consulta que converte, a gente teve oportunidade já nesses atendimentos de exercitar os 4 passos da consulta, né? Converte, e eles inclusive já gerou uma nova consulta. Uhum. E da captação assertiva, Sidney, que é o 4º pilar, não tem jeito, né? O temor da gente, né, que não está tão afinado com isso. Então, é muito desafio, mas a gente vai caminhando. Eu acho que nesse momento seria mais essa questão jurídica, burocrática da clínica, né? Show. Bora falar sobre isso, então. Acho que é interessante mesmo. Acho que principalmente para quem se identificar com a tua história, né, que está querendo recomeçar, fazer essa transição, acho que ou começar, os recém-formados, os que estão ainda aí no internato, né? que está começando realmente é algo extremamente importante. Primeira coisa é dizer que é menos burocrático do que a gente imagina. Não é que não tenha burocracia, tem, mas é menos burocrático do que a gente imagina. De forma bem resumida, o que você precisa, eu diria que seria de um bom contador para começar, né? E aí, com esse contador, eu recomendo que você pegue indicações de pessoas próximas, de pessoas que já
já tem clínica, já tem consultório, já estão atendendo. Pedir indicações é uma coisa. Outra coisa é dar uma pesquisada no Google mesmo, né? Contador, por exemplo. Meu contador hoje eu achei ele na internet. Eu tive primeiro um contador que foi indicação, quebrei a cara com ele, que era uma pessoa que não me orientava, mas não conversava comigo, né? Enfim, fez algumas coisas que depois, quando eu fui estudar, eu descobri que eram erradas, não eram as melhores alternativas. Hoje meu contador eu achei na internet. Então você pode ir com indicações ou você pode pesquisar. Uma vez que você tem um contador, que alguém te indica, a minha recomendação é que você faça uma primeira conversa. De repente, agende uma consultoria antes de fazer um contrato, né? Pode começar com isso, porque a consultoria é algo pontual, não gera um relacionamento de longo prazo, né? Por exemplo, se eu tivesse feito uma consultoria com esse primeiro contador que eu tive, com certeza eu não teria feito um segundo, eu não teria me amarrado com ele por um ano, como eu fiquei, acho que fiquei mais quase 2 anos com ele. Então, na primeira consultoria, eu já ia, não é esse tipo de pessoa que eu quero, entende? E aí, ao mesmo tempo, que não gera esse relacionamento por muito tempo, você tira suas dúvidas. A intenção é essa. Olha, é o seguinte, eu quero saber se no meu caso, por exemplo, é melhor pessoa jurídica ou pessoa física, porque dá para fazer para os dois, né? Então, dá para fazer para os dois. E aí ele vai te dizer, né? Ele vai te dizer, olha, pessoa física, a vantagem é isso, a desvantagem é isso. A grande desvantagem, por exemplo, da pessoa física é o imposto. Você vai pagar 27,5%. E a pessoa jurídica, dependendo do nível, do tipo de tributação, você vai pagar 6% se for um simples nacional, né? Aquele meu primeiro contador, que eu falei que não gostei, que mudei depois, ele me colocou no regime de tributação de lucro presumido. Então, para quem está começando, que não vai ter um movimento muito grande, começa pelo simples, não pelo lucro presumido, né? Mas tem algumas questões que é importante que isso é muito individual. Por exemplo, existe uma situação, quem é servidor público não pode ser o administrador da empresa. Ele pode ser sócio de empresa, mas não pode ser o administrador. Então, são detalhezinhos que que o contador, para ele, isso é tranquilo, né? Ele lida com isso todo dia, mas para a gente nunca, né, teve acesso a gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento na nossa formação, a gente fica perdido. A primeira coisa, Socorro, é isso, é ir em busca de um bom contador, fazer essa primeira consultoria, tirar todas essas dúvidas. A partir disso, aí você vê se você vai manter esse relacionamento por mais tempo, com esse mesmo contador. Mas é um profissional que é fundamental, né, para você ter ali, para te ajudar, né? Um outro profissional que vale a pena fazer a mesma coisa é um bom advogado. Um advogado, por exemplo, que vai te orientar em relação à questão trabalhista com a secretária, em relação à questão trabalhista com outros parceiros. Então, por exemplo, dependendo do caso, tem gente que pensa, pô, Sidney, mas eu já vou atender no local, eu não posso atender com a secretária do local? Pode. A gente fala que você vai pagar um imposto, né, quando você faz isso, porque a secretária do local não vai atender o seu paciente como ele vai atender, por exemplo, os pacientes do dono da clínica. É uma das coisas que a gente escuta de forma recorrente dos nossos colegas que são alunos, né? É um tratamento diferente. Para o dono da clínica de um jeito, para os outros médicos que alugam, sublocam, é diferente. A gente defende que a secretária realmente, para ela poder oferecer, para ela poder seguir o que a gente recomenda na nossa metodologia, ela precisa ser exclusiva do médico. No máximo 2 médicos ali, estourando 3, porque é até humanamente impossível, né, a secretária conseguir dar conta de... E aí depende também do volume de pacientes, né? Porque se for muitos pacientes, não vai dar mais que um, não. Muito difícil. Eu lembro que o Arthur falou isso numa live recente com os nossos alunos. Teve uma época que ele tinha a secretária da clínica e tinha uma gerente de relacionamento só para fazer acompanhamento dos pacientes de programa de acompanhamento, né? Porque a secretária não dava mais, sozinha não dava mais conta. Por quê? Porque acompanhar o paciente no programa de acompanhamento é uma coisa, mas a secretária tem outras atribuições também, né? Fazer o atendimento, a organização da clínica, a organização da agenda, não sei o quê. Então, é importante também ter esse, digamos assim, esse respaldo jurídico, entendeu? E aí aqui é a mesma coisa, fazendo uma analogia com os relacionamentos, né? Você faz ali um encontro pontual, uma consultoria, né? E aí você tira todas as dúvidas, conhece a pessoa, né? O profissional vê se bate com você, né? Se bater, óbvio, aí você pode pensar num relacionamento mais sério, digamos assim, né? Mas esses 2 profissionais, eles vão te ajudar a tirar toda e qualquer dúvida para você começar de forma tranquila, sem susto, sabe, enfim, sem muita preocupação, porque eu acho que uma das grandes coisas é, meu Deus, e se acontecer alguma coisa,
Enfim, então, um bom advogado e um bom contador são dois profissionais que podem e devem, né, estar aí no seu hall de investimento inicial para você começar o seu negócio. Dentro disso, você fez uma série de perguntas que eu não lembro agora. Tem alguma outra coisa que você... Questão financeira, acho que você falou, né? Isso. É. Questão financeira é o seguinte, é aquele negócio, lições de O Patriota, o filme O Patriota, mire pequeno e erre pequeno, começa devagar, não dá um tiro muito grande, né? Porque, o que eu estou querendo dizer? Não começa fazendo um investimento muito alto, começa com um custo fixo baixo. Por exemplo, eu não falei para você fazer um contrato de 12 meses com um advogado e com um contador, eu falei para você fazer uma consultoria, que é um investimento menor. Por exemplo, uma das coisas que essas consultorias vão te ajudar é a ver uma possibilidade de ter um contrato com uma secretária exclusiva sua, onde você, por exemplo, com a mudança das leis trabalhistas, ela pode ficar home office. Se não é home office, pode ser, dependendo do caso. Por exemplo, se você está em uma clínica de um terceiro, você pode fazer um acordo com ela, tudo isso por escrito, onde aí ela sai do home office e vai receber o paciente lá na clínica, é uma possibilidade. Mas o que encanta o paciente no particular é o pré e o pós. A gente fala que a secretária, ela, como se fosse um vendedor, ela faz o pré-venda, ela converte um paciente, por exemplo, que veio da rede social numa consulta, e ela faz o pós-venda, que é o paciente que saiu da consulta, ela faz ali o encantamento nos programas de acompanhamento intensivo, né, os famosos PAIs que a gente fala aqui. Isso pode ser feito de forma remota, por exemplo, né, home office e tal. Você pode ter reuniões, né, diárias com ela via Zoom, e aí encontrar com ela na clínica quando tiver paciente agendado. E com isso você pode ter um contrato mais enxuto. Você pode orientar essa pessoa a abrir uma empresa via MEI. E aí, em vez de você contratar CLT, que tem muitos impostos, você faz um contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica, por exemplo. Eu estou dando exemplos aqui, né? Mas um bom advogado trabalhista vai te orientar isso de forma bem tranquila. Pessoas que estão lendo todos os dias as leis trabalhistas, né? Não eu aqui que não tenho expertise na área, mas pensando em economizar, em gastar, começar enxuto, eu iria por aí. Ver a melhor forma de começar de forma mais enxuta. Então, por exemplo, se eu achei uma sala ali, estou querendo reformar e tal. Se você tiver uma reserva de emergência, se você tiver uma reserva de oportunidade, na verdade, não é reserva de emergência, se você tiver uma grana ali que você guardou para aproveitar uma oportunidade, show de bola. Agora, se você vai ter que tirar da reserva de emergência, se você vai deixar a sua família descoberta, se você vai ter que fazer empréstimo para fazer uma reforma ou comprar uma sala, eu não diria para ir por aí. Não diria para ir por aí. Agora, se você já tem uma sala e você quer fazer uma reforma, você está com a grana, não vai faltar, não vai te deixar desassistido, aí tudo bem, dá para fazer. É por isso que não dá para dar um direcionamento genérico, né? Tem que ser algo realmente mais personalizado, depende de caso a caso. Socorreu, assim, sem sombra de dúvida. Qualquer caso, desde a pessoa que está com dinheiro sobrando para a pessoa que não tem dinheiro, a nossa recomendação cada vez mais é começar a focar não em investir muita grana, mas em investir o mínimo possível para fazer captação, encantamento e fidelização. E aí a gente tem 3 investimentos, na verdade só são 2. A secretária, que é o primordial, depois o marketing, né? Seja uma equipe, seja você fazendo, mas investindo no Google, investindo no Facebook, no Instagram, pagando para essas plataformas para te dar, né, esse impulsionamento. E um terceiro investimento seria na questão do local. Mas hoje, dependendo da sua copy, né, do seu poder de persuasão, de como você se comunica com as pessoas, você consegue, né, fazer um atendimento numa clínica de um colega, de um amigo, onde você deixa um percentual da sua consulta e você não investe nenhum centavo. Você está deixando uma parte ali. Ou então você pode começar sublocando, gastando mensalmente pouco, um horário por semana. E aí, com a demanda aumentando, você treinando bem sua secretária, você investindo no seu marketing, chegando pacientes novos, você mantendo os que estão chegando, fidelizando e encantando com a sua secretária, com o seu atendimento, com a sua consulta, isso tende, né, a gerar mais pacientes, tende a gerar receita recorrente. Quando você chega num momento onde você já tem uma receita recorrente, aí nesse momento aí você começa a planejar o próximo nível. Agora eu vou para um local meu. Isso depois de você já ter aumentado os horários na clínica de terceiro, depois de você já ter um caixa ali, um fluxo de caixa. Aí você vai o quê? De forma o quê? Tranquila, tá? De forma planejada, de forma, né, não muito brusca, entendeu? Não, sem tanto estresse. Não é que não tem estresse. Estresse tem, né? Crescer dói. Mas quando a gente faz, né, quando a gente toma esses cuidados, aí a dor do crescimento é menor, né? Faz sentido?
todo sentido, Cis. Eu até, como eu estou na fase de planejamento, essa parte aí do consultório, né? Eu já fiz uma busca aí no mercado, recebi algumas propostas até bem interessantes, né? Que já com portas abertas para justamente para algumas coisas do jeito que eu resolvi escolher. Tem uma vez por semana, tem um período, tem percentual, quer dizer, eu já recebi, eu estou com as 3 oportunidades que eu já vi e que são possíveis, são viáveis, né? Só organizando toda a estrutura logística para poder começar. É isso, eu acho que uma das grandes dúvidas é essa, tipo, eu já, na verdade eu vou refazer minha fala. Um dos grandes erros é esse, eu vou, por exemplo, alugar todos os horários da semana. Quantos pacientes você já tem? Não, mas eles vão chegar. Não é assim, entendeu? Começa pequeno. Assim, acho que a gente aprende, né, Socorro, que eu vou para atendimento particular, então eu preciso de uma super clínica. Né? E o que a gente defende é o contrário. Vou para atendimento particular, então o que eu preciso? Eu preciso de estratégia de marketing, de vendas, que no nosso caso é encantamento e fidelização. O nosso grande marketing, nossa principal estratégia de marketing marketing e vendas é você atender o paciente na consulta de forma diferenciada, personalizada, humana, fazer uma consulta mais emocional. A mesma coisa no pós-consulta, sua secretária, você, né, no pré-consulta também sua secretária. Então, isso, na nossa opinião, né, e o que tem gerado muito resultado para os nossos alunos, é o que mais traz pacientes, é o que mais traz, é o que mais fideliza. O marketing digital, o marketing, essa parte de atrair pacientes novos, né, através das ferramentas de marketing, ele alavanca. Mas para isso você tem que ter primeiro um produto muito bom. Você tem que ter um serviço muito bem estruturado. Porque senão é o que acontece com muitos colegas, né? Tem todo um investimento em clínica, né, faz todo um investimento na carreira em si, né? Pô, quantos anos? Pô, você tem doutorado, né? Você estudou muito para chegar onde você está. E aí você, beleza, faz investimento na clínica, e aí a secretária atende os pacientes de qualquer jeito, você faz um super investimento em marketing, vai para televisão, não sei o que, tudo mais, jornal, revista, aparece nas revistas lá, né, que a maioria das vezes só quem olha são médicos. E aí, só que na hora que esse paciente chega para marcar uma consulta, sua secretária não atende ele bem. Na hora que ele chega na sua consulta, o médico não consegue fazer uma consulta mais emocional, né? Não consegue criar um vínculo, não tem pós-consulta. Então, tudo isso faz com que o investimento em clínica, investimento em formação, né, em marketing, né, vai por água abaixo. Né? Então, é como se fosse o alicerce, entendeu? Você ter uma boa consulta, ter um serviço de pós-consulta bem estruturado, uma secretária bem treinada para fazer o pré-consulta, isso é como se fosse o alicerce. O marketing, obviamente, pode ser as paredes, né, pode ser o teto, mas sem esse alicerce é difícil o seu atendimento particular crescer. Com certeza, Sidney, não tem dúvida disso. Nesse momento, você tá na fase você disse que pretende começar em fevereiro, não é isso? Isso. Você está fazendo telemedicina, está fazendo domiciliar, enquanto não fecha o local, é isso? Isso, estou fazendo telemedicina e visita domiciliar. E isso, o atendimento domiciliar e a telemedicina, para quem está começando, é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque o custo é zero. Aí, nesse caso, né, quando você pode, inclusive, até começar a levantar grana para investir no seu próprio consultório com isso. Para quem está chegando aqui agora, para quem está saindo da residência, para quem está, enfim, começando o atendimento agora. E sabe qual é o que precisa ser feito para começar a telemedicina ou atendimento domiciliar? Só divulgar. Eu atendo particular, eu atendo a telemedicina, eu atendo atendimento domiciliar. Basicamente isso. Né? Agora, é óbvio que todo mundo sonha, né, Socorro? Com seu cantinho, com seu lugar, né? Então, inclusive, Sidney, com a pandemia, o home care, né, que é o atendimento domiciliar, ele tem sido visto como uma opção muito interessante pelos pacientes, entendeu? Alguns, por exemplo, eu já fiz alguns desses alguns atendimentos, os 2 últimos que eu fiz, eles, não, mas pode ser domiciliar, eu gostaria que você viesse na minha casa, porque algumas pessoas têm um certo obstáculo com a telemedicina, né? Não são só os colegas que têm alguns obstáculos, né? Os pacientes também. Então, alguns deles têm até solicitado esse tipo de atendimento. E é muito interessante. Sim. Né? É muito bacana. E aí, ó, por exemplo, ao invés de só falar também, eu atendo telemedicina, eu faço atendimento domiciliar,
uma das coisas que para quem está começando agora pode começar a fazer, porque o investimento basicamente é muito baixo, é produzir conteúdo mostrando os benefícios disso, né? Mostrando os benefícios de começar pela telemedicina. Por exemplo, tem uma série de benefícios que a telemedicina trouxe, né, para médicos e pacientes. Então, você como médico, a principal forma, né, principal estratégia de marketing que a gente defende para você que gera resultado, né, para atrair pacientes, é educar esse paciente. Então, fazer um conteúdo, né, em vídeo mostrando os benefícios, né, de agendar uma consulta com a telemedicina, bingo, né, que às vezes o paciente não sabe desses benefícios. Por exemplo, em 80% dos casos, das consultas, a gente consegue resolver só conversando, né? Nos outros casos, né, dentro se precisar de um atendimento, por exemplo, presencial, de um exame físico e tudo mais, aí a gente agenda uma consulta, né? Então, mas na maioria das vezes, a consulta, a conversa do médico, né, que a gente chama de anamnese, ela já, enfim, na maioria das vezes o paciente tem dúvida só, né? Na maioria das vezes, por exemplo, eu fico pensando nos pacientes, por exemplo, idosos, acamados. Às vezes, uma consulta com telemedicina, para um bom profissional treinado, né, ela às vezes é muito mais valiosa, né, estamos aqui entre colegas, né, do que levar esse idoso, coitado, acamado, sofrendo. Lá no pronto-socorro, às vezes o colega de lá está extremamente, às vezes com todo respeito, mas, enfim, também não vou ficar fazendo aqui, falando meias verdades. Às vezes o colega lá recém-formado, ou então muito experiente, mas já está no ciclo vicioso há muito tempo, atende de qualquer jeito, entendeu? Então, às vezes, uma consulta bem feita por telemedicina é muito superior a um atendimento presencial, quando o médico já está, enfim, tá no ciclo vicioso, né? Atendendo um monte de gente, irritado, com fome, seja lá o que for. Então, hoje em dia a gente está a um palmo de distância do nosso médico, né? Então, falar dessas vantagens, né, para o paciente é fundamental, porque talvez tudo que a gente acha que é óbvio, não é óbvio. Por isso que a gente está aqui fazendo 10 lives seguidas, todos os dias, e vai fazer mais 4 aulas no nosso workshop para mostrar para os colegas que estão chegando agora que, falando de coisas que, por exemplo, para quem já é nosso aluno, é óbvio. Pô, o Sidney está falando de novo, pô, mas isso é óbvio. Só que não é óbvio para a maioria, senão a maioria não estava se matando, literalmente, né? Trabalhos que não satisfazem, né, o médico. Então, a gente precisa falar sim o óbvio para o nosso paciente, né? Então, falar dos benefícios do atendimento por telemedicina, falar dos benefícios do atendimento domiciliar, entendeu? O massa do atendimento domiciliar é que a gente tem respaldo até do próprio CFM, né, Socorro, por exemplo, você pode cobrar um valor até o dobro da consulta no consultório. Você já deixa bem claro que não tem direito a retorno. Tem as vantagens também de você ir na casa do paciente, entender o contexto familiar do paciente, né? Enfim, então tem muitas vantagens, né? E é um mercado totalmente inexplorado, ou muito pouco inexplorado. Muito pouco explorado, na verdade. Quando você oferece esse tipo de serviço, é uma forma muito boa de começar, né, no atendimento particular com baixo custo. Começou a rodar atendimento domiciliar, começou a rodar telemedicina, você às vezes nem precisa tirar dinheiro da sua reserva para fazer o investimento, por exemplo, no que você precisa, né? Contratar o contador, o advogado, enfim, fazer o que tem que ser feito, ver um local, né, uma equipe de marketing. Então, assim, é uma forma formidável. Ficou ótimo. Mas é uma estratégia muito, muito boa, né, para você começar sem fazer muitos grandes investimentos, né? Você vai precisar de um prontuário eletrônico, vai precisar de uma assinatura digital, aí você vai decidir se você vai ser PJ ou PF, mas você pode começar com PF, né? Você vai já ciente que vai pagar imposto maior, mas pode começar assim, né? Se não, Sidney, pode falar. Quando eu fui fazer minha primeira visita domiciliar, sabe como eu me senti? Fazendo aqui medicina clássica, onde a gente já deve ter ouvido essa história, os colegas todos aí, onde a gente conhecia a família, conhecia o doente, né, a raiz do problema, né, onde a gente não tinha só o conhecimento de um pulmão, de um coração, de um cérebro, onde a gente olhava não só a pessoa, mas o contexto em que ela estava, né? E foi assim que eu me senti, foi assim, encantada. Tanto que eu fiz outras para ter que fazer mais. Porque hoje a gente tem esse conceito também muito que está sendo resgatado, né? Da saúde global, né? O olhar One Health, né? Por que está adoecendo essa pessoa? Às vezes é o contexto que ela está vivendo, né? É uma emocional. Então, acho que isso também tem um valor muito grande, né? Não só para nós profissionais, mas para o paciente,
porque ele acaba se vendo cuidado de uma forma mais próxima, mais integral, digamos assim. Quem que não gosta disso, né? Quem é o paciente que não gosta, né? De ter um médico na sua casa, de ter um médico que te escuta, que trata ali, que resolve o problema o paciente tem e que, além disso, vai além, né? Avalia outras questões e tudo mais, né? Então, esse é o tipo de médico que cada vez mais a gente está precisando, né? Que todo mundo quer, que todo mundo precisa. Então, é um resgate mesmo. Por isso que a gente usa muito esse termo, é um resgate da boa medicina, né? Eu tenho certeza que você, nessa visita domiciliar, você foi muito bem atendida, você foi muito bem tratada, você foi valorizada, você foi honrada, inclusive com os honorários, mas eu tenho certeza que te ofereceram açaí, te ofereceram um cafezinho, Café com pupunha. café com pupunha, que só quem vai saber o que é pupunha é quem é aqui do norte. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tem que ter esse ganha-ganha, sabe, Socorro? Essa reciprocidade. Paciente feliz, médico feliz. Eu acho que é isso, sabe? É isso que a gente tem que buscar. Acho que é isso que a gente tem que buscar. Ele sabe, Sidney falou em valor, o valor dessa consulta, ele foi muito grande. Não estou falando do cash, eu estou falando do valor, o valor mesmo, aquilo que nos preenche, sabe? Sabe o que é sair consulta de olho brilhando? É isso que eu quero ver, é isso, não tem preço. Não tem preço, recomendo que exercitem. Quem nunca fez, recomendo. Show de bola. Sensação maravilhosa. Show de bola. Ai, caiu aqui. Socorro, deixa eu aproveitar então de fazer uma pergunta em cima disso. Você falou que não tem preço fazer esse tipo de atendimento. Por que que você, por exemplo, por que que você acha que a gente demora tanto? Por que que os médicos demoram tanto para... E alguns até hoje ainda não acreditam que é possível, ou a gente recebe, né, quase todo dia, assim, os colegas dizendo. Só que atender paciente particular, não sei o quê. A melhor forma de fazer isso é atendendo plano por 10 anos, não sei o quê. Você tem que ter uma boa formação, tem que fazer uma boa residência, depois um fellow, depois isso, depois aquilo, não sei o quê. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Muita gente demora demais para começar. Porque, na tua opinião, por que tu acha que isso acontece? Vou falar um pouco olhando para mim mesma, né, Sidney? Estou há 22 anos formada, né? Ainda bem que eu acordei. Mas eu acho que tem vários fatores. A primeiro é a nossa escola de vida. Eu vou te falar com propriedade porque, assim, eu vim de uma família muito humilde em que eles tinham uma mentalidade, a inteligência, né? Apesar de nunca terem estudado, meus pais estudaram muito pouco. Minha mãe foi alfabetizada por mim e pela minha irmã. Mas eles eram muito inteligentes, porque eles tinham a criatividade. Minha mãe, na época de crise, que não tinha trabalho, chove muito, pedreiro quase não trabalha, né? Aí a minha mãe começava, vamos fazer uma venda disso, vamos fazer daquilo. Então, eles tinham um certo olhar. Mas a escola que a gente entra não nos prepara para a vida. E eu estou falando desde lá do primário, Sidney. A gente pega conteúdo. E assim, até a gente sair da faculdade, quando faz mestrado, quando faz doutorado, a gente aprende conteúdo, conhecimento, mas a gente não passa pela escola da vida. A gente não aprende a lidar com a mente, com o financeiro. Eu acho que essa é uma das causas. A segunda é que a gente começa a entrar no ciclo vicioso. A gente fica a vida toda sendo os ratinhos lá, né, do pai rico, né, do livro. E a gente fica nesse ganhar para me sustentar, para consumir, para ganhar mais, para consumir mais, para gastar. A gente não olha os valores que a gente precisa ter à nossa volta, né? Eu até consegui alguns valores e abri mão de muita coisa. E eu achava que como eu abri mão de algumas coisas para ter esses valores que eu considero mais importantes, e são mesmo, eu achava que eu não tinha como fazer, né? Como ter esse reconhecimento, fazer o que eu amo, ter esse reconhecimento. Porque a gente não aprende isso, a gente é ensinado a pensar que fazer medicina é se doar, é sangrar, é morrer o tempo todo. Eu estou esses 22 anos fazendo isso, mas não é só isso. A gente quer fazer medicina porque gosta, porque ama, mas a gente precisa do reconhecimento, a gente quer fazer uma boa medicina, mas a gente não é ensinado a fazer isso em nenhum dos estágios da vida.
né? Não estou falando nem só de medicina, deve existir em outras áreas aí também. Assim. E a outra, que eu acho que é a nossa mente mesmo, né? A gente acaba sendo tolhido demais, né? Formado dentro Isso, da casa. a gente é encapsulado, a gente não Me formei, e aí mal sabe que formar é ganhar um formato. Pois é, exatamente isso. Se a gente for ao pé da letra, né, falando linguisticamente, é isso aí mesmo, né? Estou formado, ou seja, está formatado. É. Mas eu acho que é isso, eu acho que na verdade não é um fator, são vários, entendeu? E daí eu vejo a importância do que vocês não estão vendendo, eu não vejo isso como um curso, Sidney, eu já falei isso e vou repetir. Vocês vendem, aliás, vocês trazem para gente um portal para a vida, sabe? Não é indescritível, sabe? O que vocês trazem é um resgate, é fazer com amor, é ter autoconhecimento, ter autoconfiança. É muito mais do que isso que a gente vê aqui na tela. Eu sei porque eu já estive desse lado aí, né? Assistindo dessas lives, né? Teve alguma vez... vamos aprofundar nisso. Eu quero saber mais sobre isso. Teve alguma vez, Socorro, pelo menos pode ser sincera, não tem problema. Lá no início, quando você conheceu a gente, teve alguma vez que você, não sei não, hein? Eu acho que isso aí tá bom demais pra ser verdade e tal. Teve alguma vez que você pensou isso? Bem, sinceridade é o meu forte, tá? É uma qualidade e um defeito. Então vamos lá. A primeira vez que eu vi a live, aí eu olhei assim: ah, não, esse menino falando isso não é possível. Tem alguma coisa errada com esse negócio. Mas o clique, sabe o clique de alguma coisa que conectou, eu já sei o que que é, mas tudo bem, conectou. E aí eu comecei a perseguir também, Ficou né? curiosa. Vocês só não... Ficou curiosa. Hã? Ficou curiosa. Fiquei curiosa. Eu falei, será que isso é verdade mesmo? Até porque, olha só, para quem trabalhou a vida toda fazendo pesquisa científica, Ah, não vai na onda de qualquer coisa, é tá? cético, né? É cético por natureza. Exato. Aham. Tem que ter comprovação da A mais história. B ali, Tem que né? Tem que testar as hipóteses. estatisticamente tem que estar bem delimitada, no mínimo. E aí, comecei aí assisti o Arthur, fiquei meio assim, eu acho que isso foi uma das coisas que me deixou mais assim, sabe, com o pé atrás. Por isso que teve um namoro bem, né? Foi só na segunda chamada que eu tomei a decisão. Mas, por incrível que pareça, eu coloquei em prática. Eu acho que foi isso que me fez mudar de ideia. Porque eu disse assim, eu vou ver. Porque nessa época, eu ainda estava atendendo paciente. Eu ainda estava atendendo paciente, né? Tudo gratuitamente, estava fazendo por telemedicina. Eu vou botar em prática algumas coisas que ele está falando aqui para ver se esse negócio é verdade. E eu fiz. Eu fiz algumas coisas. E assim, eu tenho até hoje as postagens dos pacientes que mandaram carinhosamente, agradecendo por uma coisa ou por outra, que foi um insight assim das lives que eu fui colocando em prática, né? Naqueles atendimentos ainda lá em julho, em agosto, que eu ainda estava fazendo. Eu fiz atendimento até agosto, mais ou menos. E foi quando eu dei o segundo passo maior e entrei na família CVM. Então, sim, eu tive muito medo, eu tive muito receio. Eu tive sim, né? Até por ser cientista mesmo, eu considero um pouco, não todos nós somos, né? Mas como sou de bancada ali do dia a dia, a gente é muito cético mesmo. Apesar de que eu acredito muito em Deus, tá, gente? Mas a gente quer ver prova, quer ter ali. Então, eu fui resistente, sim. Aham. Mas depois eu também me convenci, praticando também um pouquinho. Uhum. E aí, vale a pena. E uma da, E não vale a pena. além de testar, a questão de ver outros colegas fazendo, isso te ajudou também a tomar a decisão de entrar? Por exemplo, pessoas assim que você vê que já tinham idade, pô, mas tá aí, ó, fulana, né? Não é só É. se identificaste com alguém. Teve alguém que tu lembra, assim, que tu disse, que tu viu a história, que se identificou, não? Eu lembro que até hoje, né, agora estou mais perto, né? Eu lembro muito de ter visto a história da Irlena, né, e do JP, né, João Paulo, que agora a gente tem uma proximidade maior. Então foram histórias assim que me chamaram mais atenção, até porque a Irlena é conterrânea, né, daqui de Belém e tal. Eu falei, opa, tem alguém aí no caminho. Legal, Falando um pouquinho mais. legal. Socorro, doutora Socorro Azevedo. Primeiro eu quero
Antes da gente terminar, eu quero já te agradecer, dizer que estou feliz por a gente estar fazendo essa live aqui, estou realmente adorando conhecer um pouquinho mais a fundo, né, vocês, um pouco mais da história de cada um, isso é muito massa. Se aproxima a gente, né? História é sempre poderosa, né? As histórias sempre são poderosas. Eu queria terminar essa live vocês pedindo para você responder o seguinte: deixa uma mensagem aí para os colegas que podem se identificar com a tua história, né? Sei lá, pode ser que tenha algum colega que em algum ponto da tua história se identificou, né? Que está chegando agora também, né? Que pode estar olhando assim, pô, esses dois garotos, como você também já pensou um dia. O que você diria para eles, né? Caso as pessoas queiram também, né? Sejam pessoas que queiram trilhar esse caminho aí, né? Que você também está trilhando. A gente está falando de alguns meses só, né? Ninguém muda uma vida, né? Em alguns meses, né? Mas imagina daqui a alguns anos. Essas 5 sementes aí, falando carinhosamente em relação às pessoas, elas vão, com certeza, elas vão se multiplicar, né? E esse sentimento de liberdade vai se expandir, com certeza, em alguns anos. Isso é só realmente Deus que te impede disso. Mas para quem está chegando agora, que quer ver de atendimento particular, né, que pode se identificar contigo em algum momento na tua história, o que tu diria para eles? Primeiro, Sidney, eu queria dizer que cada um tem o seu tempo, né? E que existem contratempos. Eu talvez pudesse estar até mais adiantada do que eu estou hoje, mas contratempos ocorreram e eles vão acontecer mesmo por decisões que você vai ter que tomar por conta desses contratempos. Mas você não pode desistir, precisa persistir e continuar. Eu vou falar com propriedade de quem teve muito medo de estar aqui hoje. Eu tive muito medo, muito receio. E sabe o que eu fiz? Eu fechei o olho e me joguei. Eu falei, eu vou fazer, sabe? Foi assim, exatamente assim. Eu fechei o olho, eu vou embarcar nesse vagão, desse trem, porque eu vou plagiar a Lídia, pois eu não quero morrer sem conquistar o meu sonho, né? Plagiando a minha amiga Lídia. Mas é isso, se você tem seu sonho, não pense que é impossível, busque ajuda, vá atrás das ferramentas que vão te permitir conquistar esse sonho. E se joga, né? Fecha o olho, se joga e não desiste, porque não vai cair do céu, né? Não vai cair do céu, vai depender de você. E você tem seu tempo, mas vai acontecer. Eu acho que é isso. Gratidão. Deus continue te abençoando aí a você e sua família. Em breve a gente toma um açaí, que eu adoro também. Em breve a gente toma um açaí lá na feira do Ver o Preso ali. E a gente bota o papo em dia. Oi? Ou a gente vai comer um tambaqui Pode aí. ser aqui também. Ou pode ser em Fortaleza, né? Lá na terra do Avelino. Isso, com certeza. Pode ser. Então tá bom, Socorro. Fica com Deus. Obrigado mais uma vez. E tamo junto, é só o começo. Imagina essa live daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. A gente vai fazer. Essa live é uma parte de uma realização, né? Eu entrei e disse, um dia eu vou fazer uma live com eles. Olha aqui, aconteceu. Então, gratidão. Parabéns, tamo junto. Vamos pra cima. Tchau, tchau.